bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Enquanto o Santos toma ghosting do Luiz Castro, eu tento achar outros assuntos que possam ser relevantes, não só para analisar, como também para o 2025 do Santos. E como você percebeu na thumb, no título, nós vamos falar aqui da lista de inscritos pelo Santos, claro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Porém, pensando no elenco profissional, porque, como vocês viram, Luca Meireles, Miguelito e também o Ian não foram inscritos. É isso que eu mostro na thumb e que vou comentar neste glorioso vídeo. Desculpa, não tenho o que falar de Santos. Luiz Castro segue sem dar resposta, o Santos segue de saco cheio de tomar ghosting, como eu já falei. Então a gente tenta achar outras coisas para comentar. Pois bem, a Copinha começa no dia 2 de janeiro, ainda não tem a data da estreia do Santos, mas sabemos que o Santos jogará em Araraquara, no grupo 8, contra a Ferroviária, claro, lá de Araraquara, o glorioso Jaciobá das Alagoas e o Tirol do Ceará. O Santos, claro, acaba sendo favorito para passar de fase ao lado da Ferrinha. E é importante lembrar, mesmo que seja na verdade irrelevante para a atual competição, que a última vez que o Santos chegou à final, há 3 anos? 3 anos? Acho, 2. Sei lá. O Santos jogou a primeira fase em Araraquara, na verdade ficou várias fases lá em Araraquara, até ir para São Paulo jogar a decisão. A semi também foi em São Caetano, que eu estava lá, contra o América Mineiro. Enfim, são 30 jogadores inscritos. Eu vou analisar a lista aqui dentro das minhas capacidades, porque tem pelo menos 2 jogadores que eu vou ser bem honesto, eu não sei quem são. Mas eu acho que o ponto mais importante é analisar as ausências. Primeiro, a do Nicolás Profeta, o volante venezuelano, a do Alejandro Villarreal, o atacante colombiano, e também a do zagueiro Marcelo Torres, ou Contreras, ele usa os 2 sobrenomes, depende do dia, que é boliviano. Ele, inclusive, é convocado constantemente para a seleção profissional da Bolívia, mas ainda não estreou. Na verdade, acho que nem no banco ele ficou nas eliminatórias, mas treina lá com os caras. O Profeta já passou por isso também. Os 3 não foram inscritos porque devem ser convocados para o Sul-Americano Sub-20. Ano que vem tem Sul-Americano e também tem Mundial Sub-20. E os 3 são constantemente chamados para suas seleções. Já estão ausentes da Copinha para que joguem o Sul-Americano. Porém, os outros 3 nomes ausentes foram os que eu citei no começo do vídeo. O Miguelito, o Luca Meireles e o Ian. E esses 3 nomes, a gente deduz, não estão inscritos porque devem subir direto para o profissional. O Luca Meireles, claro, ainda teria idade para ficar no Sub-20 após essa Copinha. Ele acabou de ser campeão paulista pelo Sub-17, ou seja, tem 3 anos de Sub-20 ainda. Mas tanto o Miguel quanto o Ian teriam nessa Copinha as suas últimas competições Sub-20. Eles acabou a Copinha, tem que ser profissional. Não sendo inscritos, a gente só pode deduzir que o Santos planeja tê-los no elenco profissional, o que para mim é, claro, um acerto para os 3. Acho que o Miguel, já falei 800 bilhões de vezes aqui no canal, que tem que estar no profissional, nem que seja para treinar, descobrir de fato que é ruim, não dá, e aí depois decide o que vai fazer. O Ian, porque já jogou, né, essa temporada, eu ia falar no passado, mas essa temporada, naquela partida contra o Ceará, chegou aí ao banco algumas partidas depois, mas que eu me lembro, só entrou contra o Ceará, e é um menino com grande potencial, também tem que treinar no profissional, ver se consegue espaço. E o Luca, porque eu acho que todo mundo entendeu que é a grande revelação naquela famosa escadinha de centroavantes, que começa lá atrás, ainda com o Yuri Alberto, passou pelo Caio, o Jorge, né? Pelo Marcos Leonardo, ferraram tudo na história do David, e o Luca vem logo atrás do David. Acho que é certo subir para o profissional, não estou dizendo que tem que ser titular, mas tem sim que fazer a pré-temporada, ser inscrito no Paulista, ganhar minutos, ganhar chances e ver se já rende desde cedo. O Luca é muito bom, tem um poder de finalização muito bom, uma inteligência de jogo realmente diferenciada. Ele não é o único menino do Sub-17 com esse potencial, ele pode ter um maior potencial que outros, mas alguns outros jogadores têm, porém estão inscritos na lista da Copinha, então vamos citar em instantes. Mas só para finalizar, acho que é um acerto do Santos, se for realmente para subi-los ao profissional, que o Miguel, o Ian e o Luca Meireles pulem essa Copinha. Eu prefiro que os 3 façam a pré-temporada no ritmo do profissional, treinem com os profissionais e ganhem seu espaço, caso seja o caso, né, por merecimento. Acho que os 3 não tem muito o que fazer no Sub-20. Inclusive não são os únicos com idade, né? Eu devo estar esquecendo de alguém, não parei muito para pensar nesse ponto em específico, mas o JP Sherman, o Souza e o Jair, a gente torce para que os 3 fiquem, têm idade para a Copinha, mas obviamente não vão jogar a Copinha, são
peças carimbadas do profissional, 2 titulares, supostamente, porque o Jair a gente não sabe se vai ficar, o Sherman porque inventaram ele ser reserva dos bagre lá, e o Souza porque não deram chances, né? Mas eu não vou citar o nome do técnico que deu chance, que é passar. Porém renovou semana passada com seu contrato, o Souza, não o técnico. Pois bem, vamos para a lista então dos inscritos, porque acho que a gente pode observar algumas coisas interessantes. São 30 nomes, repito. Goleiros, o João Fernandes, esse eu conheço muito pouco. Jogou algumas partidas no Sub-20 que eu assisti, mas realmente conheço pouco. O Falcão, que era tratado mais ali no Sub-15, depois um pouco no Sub-17 como uma peça de muito futuro, mas passou no último ano por lesão de ligamento de joelho, então está parado há um bom tempo. E o João Pedro, essa sim, hoje a peça tratada como o futuro do gol santista. O João Pedro é o titular do Sub-17, ainda tem 16 anos, vai fazer 17 ano que vem, tem mais um ano de Sub-17, e para mim é espetacular, para a idade, né, claro. Estou falando que é espetacular, vira titular do profissional. Mas ele já foi ao banco do profissional em alguns jogos da Série B. No Paulista eu não lembro, se ser bem honesto, mas na Série B eu sei que ele foi ao banco em algumas partidas. O João Pedro é muito bom. Zagueiros, o Matheus Matias, que é o Mina, honestamente não sou fã. O Diego Borges também está encerrando sua passagem no Sub-20. Chegou aí ao banco no Paulista, mas não enxerguei muita coisa pensando no futuro do Santos mesmo para ele. O Samuel, bom zagueiro também, subiu esse ano para o Sub-20. Era o mais novo, né, 18 anos. Bom zagueiro. O Ananias e o Alencar. Se eu não estiver falando bobagem, também 2 meninos que sobem do Sub-17 para o 20 para essa copinha. São 2 peças de muito futuro. Os titulares, porém, devem ser os mais velhos, né? A gente sabe que a copinha funciona como uma despedida para muitos. Os laterais, o Gabriel Simples foi titular do Sub-20 essa temporada inteira desde que chegou do 15 de Piracicaba. O Lenin também subiu do Sub-17 no último ano, fez o primeiro ano do Sub-20 agora em 2024. O Vinícius Lira e o Rafael Gonzaga, esses dois são laterais esquerdos, ambos do Sub-17, ambos muito bons. O Lira foi titular durante boa parte da temporada, com participações no Sub-20, chegando a jogar no mesmo final de semana, por 17 e 20. Mas dizem que o Rafael Gonzaga também é muito bom e só é reserva porque o Vinícius Lira é muito bom. Então, assim, no Brasileiro de Aspirantes, por exemplo, Sub-23, o Rafael Gonzaga chegou a ser titular. São 2 peças bastante interessantes para a gente observar. Meio-campistas, o Gustavo Henrique, também apelidado de Badá, o último ano dele no Sub-20. Não vejo como uma peça que vai subir. O Kenai, também acho que é o segundo ano dele no Sub-20, ainda não se destacou tanto. O Everton e o Caio Araújo, esses dois eu vou ser bem honesto, não conheço. O André Klaus, que tenho a impressão que é o 53º ano do Sub-20 dele, também não vejo como uma peça de grande destaque. O Bernardo, voltando de lesão, acho importante ele fazer essa copinha, supostamente para jogar mais no profissional. Eu acho que ele tem potencial para subir, treinando profissional nessa reta final, mas acho que até pela questão física poderia sofrer um pouco. Acho que vale ele fazer essa copinha no nível abaixo e ganhando espaço de novo, e tem idade para isso. Bernardo é da geração David, por exemplo. O PP Firmino, que também jogou algumas partidas muito bem no Sub-17, passou por lesões, porém recuperou a vaga no time titular no fim da temporada. Legal que ele vá para a copinha. E o Gabriel Bontempo, que nas palavras de Eduardo Jardim não fez um grande ano, mas é uma peça que eu gostaria de ver mais um pouco antes de profissional. Deixa eu confirmar se o Bontempo está na lista de que estoura a idade. Não, ainda não. Então é bom que ele jogue mesmo essa copinha. No ataque, o Perlaza, um moleque equatoriano, que nos poucos jogos que ele teve no Sub-20, ele chegou no meio da temporada, eu vi com algum potencial de velocidade e drible interessante. Não sei se ele é convocado para Sub-20 do Equador, pelo jeito não, porque está inscrito. O João Vitor, que vai no Sub-17 com um outro sobrenome dele, que agora eu honestamente esqueci. Mas é o João Vitor que chegou a ir por banco durante o Paulista no Sub-17. Ele passou boa parte da temporada lesionado. Termina a temporada do Sub-17 no banco. Mas se você observar, se você viu, né, na verdade, a final do Paulista Sub-17 em Cotia, que o Santos ganha do São Paulo, o gol do título no final é um passe do Luca Meirelles, gol do João Vitor. O Nadson, essa é uma inscrição muito curiosa, porque o Nadson acabou de terminar a temporada no Sub-15. Sub-15, foi vice-campeão paulista. É uma peça que é conhecida há muitos anos por quem acompanha as categorias de base do Santos. É uma peça que dá muita esperança e olha, 15 para 16, já ser inscrito na copinha, muito interessante. O Juninho, que é o filho do Robinho, eu acho que porque assim, jogaram que atacante, Juninho deve ser, ele foi banco no Sub-17 durante essa temporada.
O Edu viu mais jogos dele, porque ele foi titular naqueles jogos do Paulista que são contra times mais fracos, né? Por isso que ele acabou tendo bastante gol na listagem final. O Edu enxerga ele bastante abaixo do trio principal, que tem o Luca, o João e o Matheus Xavier, pronto, deu branco aqui. Ficou atrás, além deles, de outros jogadores do Sub-17 que não estão inscritos no Sub-20, isso me chamou a atenção. Mas enfim, interessante essa inscrição. O Fernando Nava, um centroavante boliviano, que eu não vi como destaque. Não é nem centroavante, o Enzo, claro, é o centroavante, está inscrito, já até falo do Enzo, o Enzo está inscrito mais uma vez na Copinha. Ele que fez 814 gols de cabeça na Copinha passada lá em Diadema. O Nava ele joga mais aberto, mas ele é bem alto, com porte de centroavante jogando aberto. Ainda não vi tanto destaque. O Rafael Freitas, eu vou ser bem honesto, não tá vindo na minha cabeça quem é o Rafael Freitas. Vou jogar aqui Rafael Freitas Santos. Ele é 2005, 19. Ele era do Sub-20 esse ano. Agora, eu sabia que o nome não era estranho a mim, mas eu tava esquecendo. Não se destacou tanto, vamos ver se pinta nessa parte final, né, de temporada. Lembra que a Copinha é final de temporada com chances. Matheus Xavier, bom jogador, a gente defende ele aqui, espero que jogue bastante em minutagem, né, nessa Copinha. O Enzo que eu falei, o Cauã Pereira, também conheço pouquíssimo, e o Rodrigo César, mais uma temporada dele, tentando ganhar esse espaço no Sub-20, tomara que ganhe, assim como o Bom Tempo. Para mim, o Gabriel Bom Tempo e o Rodrigo César, que são da geração David também, precisam se destacar e tem mais uma copinha para isso. É uma lista interessante, não acho que seja favorito, o Sub-20 esse ano sofreu bastante no Paulista, no Brasileiro, enfim. Me chamam mais atenção, e não é o primeiro ano com o canal que eu penso nisso, os meninos que sobem do Sub-17. Mas é aquilo, né? Os bons mesmo no Santos geralmente vão do Sub-17 por profissional, não passam tanto tempo no Sub-20. Acho que a tendência desse time é essa, mas a gente vai acompanhar, claro, fará a cobertura completa aqui no Eu Vim de Santos, a partir ali do dia 2, 3, 4, são os dias da primeira rodada. Em algum momento o Santos entra em campo contra o Jaciobá ou contra o Tirol, lembrando que eu sei que não é contra a Ferroviária, porque o time da casa contra o time grande do grupo são sempre os adversários na última rodada. Boa lista! Mas eu acho que os reservas são mais importantes que os titulares, porque geralmente os titulares são aqueles que vão acabar a sua carreira no Sub-20. Vamos ver.